Olá, meu povo! Tudo belezinha? Tudo na paz? Existem várias obras aqui no Brasil que são nomeadas ou idealizadas por Rebouças. No Rio de Janeiro tem um túnel. Em São Paulo nós temos uma avenida. Em Curitiba, na Praça Zacarias, tem um chafariz idealizado por Rebouças. O Parque Nacional do Iguaçu também foi idealizado por Rebouças. Mas você sabia que André Rebouças é um homem negro? Que foi um dos primeiros a redigir a Lei Áurea? Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. André Rebouças nasceu no meio de uma revolução, era a Sabinada, que pretendia implantar uma república aqui no Brasil até que Dom Pedro II completasse a maioridade. Nasceu em Cachoeira, província da Bahia, filho do advogado Antônio Pereira Rebouças, um mulato autodidata que exercia a profissão de advogado mesmo sem diploma, e de Carolina, que era filha de um comerciante. Franzino passou os primeiros anos da vida dele quase todos doente. Em 1842, o pai dele foi eleito deputado. E a família foi morar no Rio de Janeiro. O segundo reinado do menino Pedro e Andrezinho Rebouças foram crescendo e se fortalecendo no mesmo período. Os pais de André tiveram 7 filhos e os irmãos mais velhos, André e Antônio, eram amigos inseparáveis. O pai de André Rebouças conseguiu o direito de advogar pelos serviços que ele prestou tanto durante a independência do Brasil quanto durante a Sabinada. Quando André tinha 7 anos, o pai dele abriu um escritório na corte e coroou o seu novo status social adquirindo um lote de escravizados. Galera, século XIX e início do século XX, a família Rebouças era uma das poucas famílias afrodescendentes a conseguir uma ascensão e fazer parte das classes altas do território brasileiro. André e o irmão estudaram nos melhores colégios do Rio de Janeiro e em casa estudavam para o exame da escola militar. A carreira pretendida, engenharia. Mas a engenharia não era assim bem uma vocação. Na prática, era a trilha B do território brasileiro. Sabe por quê? A carreira mais pretendida era de direito, um trampolim político. Mas o Dr. Rebouças sabia das dificuldades sociais que os filhos enfrentariam e por isso encaminhou eles para a engenharia. André e o irmão classificaram-se nos primeiros lugares, formaram-se engenheiros e fizeram a requisição de uma bolsa de estudos para a Europa. A bolsa de estudo foi recusada. O que o pai de André fez? Juntou os recursos da família e financiou a viagem que toda a elite brasileira fazia para a Europa para a complementação dos estudos. 1 ano e 7 meses mergulhados em obras de infraestrutura. Aulas de engenharia civil. Quando André voltou, ele queria para ele um misto de engenheiro, empreendedor e político reformista. E logo de cara, um monte de empregos apareceu para ele. Ele viaja por todo o território brasileiro construindo diversas obras. Conheceu potentados, presidentes de província, vários engenhos. Conviveu com a elite e com os escravizados. E aí, gente, entre óperas e saraus, ele propunha grandes ideias e inúmeras inovações para o território brasileiro. Mas a convivência com os escravizados que o auxiliava nos trabalhos comoveu André Rebouças, que disse assim: assim não tivessem os nossos antepassados manchado a terra de Santa Cruz com o abominável tráfico de escravos. Mas, como nem tudo são flores, 2 notícias quebraram a toada de André Rebouças. Era o início da guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança. E a segunda, problemas econômicos com as obras e as empresas dele, que eram consideradas utópicas. Em 1865, com 26 anos, ele foi para a guerra. Mas tanto na guerra quanto na paz, ele era um planificador e conseguiu convencer o Conde de uma tática para manter o cerco à uruguaiana. A tática deu certo
e ele caiu nas graças do conde. Meus amores, era muito inusitada a amizade entre André Rebouças e a família imperial. Sim, André Rebouças era um engenheiro, refinado, intelectual, mas era um homem negro. A mãe dele morreu, ele adoeceu, pediu baixa do exército e voltou para a capital do país. Inscreveu-se para lecionar hidráulica na escola central. A inscrição foi rejeitada. Falaram, não, você passou do prazo. Não. Tentou dar aula no colégio Pedro II. Não conseguiu. Mas, em 1866, o ministro da Fazenda, que fazia parte do círculo de amizades dele, o nomeou engenheiro da alfândega para dirigir as obras de construção das docas do Rio de Janeiro. Gente, ele passou a ganhar maior grana. A roda da fortuna voltou a girar para o lado de André Rebouças. E ele começou a ter uma série de pedidos de favores e a circular cheio da grana no meio da alta sociedade. Tem inclusive uma história que circulou por tempos a fio, que no Paço Imperial ele teve uma dança com a princesa Isabel. Mas isso teve um fundo político. Era uma forma de expressar em público a rejeição da família real em relação ao preconceito e demonstrar a aceitação do amigo negro pela família real. É uma família real, possuidora de escravizados, mas que tem um amiguinho negro rico. E no meio de toda essa turbulência, ele recebe um pedido inusitado. O engenheiro subordinado dele pediu para ele alforria o operário Chico. Ele é um decano das obras hidráulicas e conhece muito do que ele faz. O mundo de André Rebouças e sua forma de pensar sofreram um impacto muito grande. Tudo isso associado a uma vivência de racismo, acaba contribuindo no profundo interesse pelo abolicionismo e pelas questões sociais. Ele libertou o escravizado e passou a trabalhar em prol da abolição da escravatura. Mas ele foi acusado de escravista. E aí ele percebeu, as ideias dele não combinavam com as ações. Pouco tempo depois, em 1871, ele é demitido e o cargo dele é dado ao maior rival que ele tinha. A demissão dele não foi modificada nem com a intervenção do imperador. Porque um homem honesto, competente e responsável é retirado do seu cargo. No ano seguinte, o irmão dele morre. Mas, turma, enquanto estas mudanças estão correndo na vida de André Rebouças, o que está rolando no Brasil? Galera, é assim, ó. No século XVIII, o mundo escravizava. Brasil e uma galera. No século XIX, as coisas começam a mudar de figura. Ô, turma, começa uma montanha de abolições. Primeiro em São Domingos, no Haiti. Império Britânico e Estados Unidos acabaram com o tráfico negreiro. O Congresso de Viena declarou o tráfico negreiro ilegal. As colônias da América Espanhola fizeram uma dobradinha, independência e abolição. E o Brasil, lá agarrado na escravidão. Bom, mas por que a elite levanta num dia de manhã, abre a janela e resolve abolir o tráfico negreiro? Falam-se em alguns motivos. Mas o mais importante de tudo, uma revolta cada vez mais forte dos escravizados, reivindicando sua liberdade. E o Brasil, tentando atender a toda essa demanda, implantou uma série de leis para acabar com o tráfico. Mas quando o tráfico estancou de vez, começa a surgir o que a gente pode chamar de abolicionismo de elite, que é o abolicionismo de uma galera que não depende da escravidão. Eles querem acabar com a instituição e não tem a menor preocupação com o escravizado. Aí, cada vez mais, ser abolicionista fica chique, coisa de gente bacana. Abolicionista, sim, mas conviver de forma igualitária ou conceder autonomia para a população negra, não, aí já era pedir demais, né? Nem todo o dinheiro do mundo impediu ele de sofrer o impacto do racismo em sua história de vida. A perda do irmão e o desemprego trouxe uma profunda tristeza para ele. E ele foi fazer uma viagem, foi para Londres e para Nova York. Gente, Nova York, em plena lei Jim Crow, ele comeu o pão que o diabo amassou.
Imagine, não foi aceito em nenhum hotel. Precisou da intervenção do governo brasileiro para ele conseguir um hotelzinho de quinta, onde diziam que ele só podia entrar e sair pela porta dos fundos. Ele foi dormir com fome, porque os restaurantes que ele tentou comer não aceitavam a presença de um homem negro. Quando ele voltou, ele sintonizou a vida privada e pública e libertou os últimos escravizados da família dele. Em 1880, o pai dele morreu. Ele não se casou e ficou sozinho cuidando dos irmãos mais novos. Abandonou completamente a vida social. Mas nesse mesmo ano, até que enfim, uma boa notícia. Ele conseguiu emprego, virou professor da Escola Central, que à época era chamada de Escola Politécnica. E aí ele inicia uma intensa atuação na campanha abolicionista. E lutou ao lado de Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Luiz Gama, mas ele permanecia nos bastidores. Era aquele dos conchavos, lobby, em prol da causa abolicionista. Entre 1882 e 1883 ele viaja novamente para a Europa, mas volta para dar continuidade à campanha. Gente, o cara era demais. Ele dizia assim, ó, a gente tem que erradicar a escravidão e o baixo assalariamento. A gente tem que permitir ao liberto a alternativa de produzir para o mercado. Para ele, deve existir a democratização do solo. E ele dizia que a abolição deveria ser feita com a posse de terra para os ex-escravizados. Segundo ele, só há liberdade na democracia rural. E ele defende a posse de terra não apenas para os ex-escravizados, como inclusive para os imigrantes que viessem para o território brasileiro. A campanha ganha corpo e aí, em 13 de maio de 1888, nós temos a assinatura da Lei Áurea e a abolição da escravidão. Uma abolição sem a integração do negro no universo econômico e dentro de um país profundamente racista. Mais tarde, um movimento militar proclamou a República. Por 2 anos, ele exilou-se em Lisboa como correspondente do The Times de Londres. Transferiu-se para Cannes, na França, até a morte de Dom Pedro II. Em 1892, com sérios problemas financeiros, aceitou um emprego em Luanda, na Angola. Ficou em Angola por 15 meses, uma experiência muito triste para André Rebouças, com a situação de pobreza e miséria reinante na região. Em 1893 vai para a Ilha da Madeira e permanece lá por muito tempo, triste e abatido. Recusa um convite para voltar para o Brasil. Ele diz que aqui ele tinha muitas recordações desagradáveis. Em 1898, aos 60 anos de idade, suicidou-se. Um profissional brilhante, um engenheiro extremamente dedicado, um homem muito talentoso, completamente abandonado durante sua vida, homenageado posteriormente em diversos monumentos aqui no território brasileiro. A ausência de oportunidades impede que muitos negros consigam demonstrar e exercer o seu talento e o seu brilhantismo. E quando conseguem, muitas vezes existe uma sociedade preconceituosa e discriminatória que estraçalha a autoestima deste grupo populacional. A gente precisa construir uma sociedade em que não apenas exista oportunidade para todos, mas que todos tenham a sua cidadania respeitada de forma igualitária. Gratidão por você ter assistido meu vídeo até este momento. Se você gostou, não deixe de compartilhar com os amigos e dar o seu joinha. Se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!